Olá, estamos entrando aqui, testando os equipamentos. Pra gente poder começar a nossa live. Boa noite, Priscila. Sou presidente aí da FEAPOL. Só esperando o pessoal pegar o link aqui pra gente disparar o link. Tentando tirar esse reflexo dessa luz aqui do meu óculos. Vamos tentar fazer sem óculos. Vamos ver se eu consigo enxergar. Áudio tá bom aí? Quem já tá online? Itami, Priscila. Já são 19h01. Vou tentar já chamar a Eufrase aqui. Deixa eu encaminhar aqui o link da live para algumas pessoas para poder disparar. Um minutinho que eu tô apanhando aqui. Só um pouquinho. Eu não tô conseguindo encontrar a Eufrase aqui. Convite enviado. Olá, boa noite, Eufrásia. Boa Tudo noite, jóia? tudo bom, Como tá o Marcilene? frio aí no sul? Demais, misericórdia. É. Tá frio aí. Boa Pois noite, o meu pessoal tá centro. começando a entrar agora, Eufrásia. Já já a gente faz a sua apresentação. Deixa eu ver se o pessoal entra mais um pouco.
E Ó, você que é aqui do Goiás e mais frio do que o Tocantins está sentindo, imagina eu que sou do Tocantins e estou no DF, viu? Frio, menino. e o pessoal daqui não acha muito frio, não, né? Eu me tremendo e eles tá Acostumado de também, né? boa. Já está Tá de acostumado boa. também. Aí no... tinha tempo que eu não usava roupa de frio de verdade. E aqui o pessoal tá usando de verdade mesmo. Eu falei, ixi, Maria, pra mim usar essas roupas lá em Brasília, esse negócio tem que ser, acho que tem uns 3, 4 anos que ninguém usa roupa de frio, Pois assim, é, eu ano passado aqui no frio DF não mesmo, foi tão né? frio assim. Eu achei esse ano tá bem mais frio mesmo. Tô só esperando o pessoal entrar mais um pouquinho, né? Deixa eu ver se eu, deixa eu só ver se eu consigo colocar esse Ótimo. link da live ali nos grupos nacionais aqui. Meu presidente já entrou aqui, acho que quando eu cheguei aqui ele O estava Renato entrando, deixa eu ver aqui. Renato Henrique, tá meu aqui, a presidente, já Tenira tá aí. também. Ah, a Tá, acho que Tenira já tá Fabrício vai aí, entrar minha amiga aqui. Tenira. Olha. Atenta. Então, assim, vamos iniciar, né, em respeito ao horário, aos que já estão aqui presentes, né? E até porque o lapso temporal do Instagram é pouco, né? Então, vamos dar início, né? Eu vou me apresentar para os que não me conhecem. Meu Ó, nome é Marcilene, eu sou escrivã de polícia do Tocantins desde 2003 e estou presidente da Federação Centro-Oeste e Norte, a FEPOCOM. Diante de todo o cenário que a gente tem passado com relação a assédio e sobrecarga de trabalho, que tem culminado em coisas muito piores, né? E tendo em vista a experiência da nossa colega Eufrase, que é vice-presidente do Simpol Goiás, que é nossa diretora para assuntos da FEPOCON, diretora social e bem-estar da FEPOCON, então ela é muito capacitada para falar sobre o tema. A Eufrase é formada em Direito, Psicologia, Pedagogia, é, 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 já atua nessa área, né, a Eufrase? Então, eu acredito que aqui nós lançamos uma campanha, né, que denominada Quem Assedia Não Tem Moral, e a Eufrase é a primeira pessoa que vai falar sobre essa pauta aqui hoje, é, é, em lives, né? Mas teremos outras pessoas também, com o intuito de colaborar, de orientar os colegas policiais, né? E a própria sociedade que também assiste aqui, que passa por situações semelhantes, né, Eufrase? Ela já faz um trabalho também social, sim. fora da pasta, né? Então, o intuito nosso é abranger o maior número possível. Eu vou deixar a Eufrase se apresentar e logo em seguida a gente inicia, tá, Eufrase? Ótimo, Marcilene. Boa noite de novo para os colegas que entraram agora. É um grande prazer estar aqui, né? Em casa, né? Que eu sou diretora da FEIPOL também. A gente vem há um tempo nessa luta, né, Marcilene, que em prol, né, de vários assuntos policial e agora, em especial, esse do assédio. Meu nome é Eufrásia, sou segunda vice-presidente do Simpol, GO, e faço umas coisas aí por fora no âmbito da psicologia, saúde mental. Minha bandeira são os vulneráveis, e quando as pessoas falam, os policiais são vulneráveis, e são vulneráveis, né? Inclusive, não puxando a sardinha para o meu lado, mas a vulnerabilidade do policial é uma vulnerabilidade muito relativa e muitas vezes até covarde. Então, assim, estou aqui para a gente debater um pouco sobre isso, trazer um pouco do meu pouco de experiência para a gente enriquecer conhecimento, informação para o pessoal. Eu queria agradecer a presença aqui. Hoje me mandaram o contato, Eufrase, da advogada, a doutora Michele Erig. E ela é advogada e é especialista nessa área de atuação de assédio, né? E mandaram o contato dela e ela, inclusive, entrou aqui e está aqui na live. Obrigada pela presença, viu, doutora Michele? O espaço aqui está franqueado para a senhora colaborar.
com a nossa campanha, mas, sobretudo, com os policiais civis do Brasil afora. Que ótimo, seja Para bem-vinda, doutora. contextualizar, o que iniciou aqui, o que fez com que a gente iniciasse, né? Nós somos policiais há muito tempo já, a gente já sabe que o assédio que tem dentro da instituição, que as forças de segurança passam, não é de hoje, né? Mas no momento está de uma forma muito incisiva, né, Frase? Que estamos chegando até nos finalmente, né? Os colegas têm se suicidado, né? Têm tirado a vida de outros colegas e é em decorrência desse assédio que sofre, do acúmulo de serviço, né? Que a gente tem sofrido. Nós temos além da nossa atividade finda, 40 horas semanais, a gente tem horas extras para cumprir obrigatoriamente, a gente tem um sobreaviso eterno que não acaba nunca, né? Então, assim, e tudo isso tem culminado, né, em morte. Foi o caso que aconteceu recentemente lá no Ceará, um colega que matou mais 3 colegas no ambiente de trabalho, agora com a Rafaela de Minas Gerais. Já teve outro caso, né, um médico legista que se suicidou de anteontem para ontem também, entre outros para trás, né? Que Hoje, Silene, lembrar que aconteceu outro hoje PM, né? PM. Semana passada, em Tocantins, teve um policial penal também. Então, assim, o índice é altíssimo. A gente vem mostrando isso para os, para os gestores, né? E propriamente para os governadores e presidentes da República também, desde a época da reforma previdenciária, que a gente teve até um colega que se suicidou em decorrência dessa reforma, do prejuízo que ele teve. Ele tinha uma programação de vida, né? Ele era diretor da FENAPEF, inclusive, e não resistiu quando houve o prejuízo tão grande que ele estava nos finalmente, faltavam poucos dias, né? Então, ele se suicidou também. Então, e agregado a retirada de direito e sobrecarga de trabalho, tem ocorrido uma série de situações como essa e que a gente precisa ajudar de alguma forma, né? Atuar. A gente está à frente das entidades, não somos executores, nós não podemos mudar a realidade, mas nós podemos dar voz para os que estão precisando e ouvir, né? E levar essa mensagem aos poderes para que a gente possa melhorar a situação e não deixar que situações como essa ocorram novamente. Então, é por isso que a Eufrásia está aqui. Nós já fizemos as apresentações. Eu fiz uma contextualização breve, né? E, recentemente, a Eufrásia esteve no Ministério da Justiça, com a Cobrapol, que é a nossa confederação, juntamente com o presidente, com o vice-presidente. E lá ela teve conhecimento, eu até fiz algumas anotações aqui, Eufrásia, para poder contextualizar, né? À vontade. E teve conhecimento de recursos que é destinado para investimento na saúde do policial. E eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso, a frase que você falará com mais conhecimento de causa. Eu não estava nessa reunião e pela trajetória do seu conhecimento da área da saúde, você vai falar e vai falar com conhecimento de causa. Então, fique à vontade e fale um pouco sobre isso e depois a gente passa para as outras pautas. Tá. O assunto é amplo, né? Como eu sempre falo, saúde mental e policial e segurança pública é um assunto muito amplo, é um assunto muito complexo, né? E então a gente vai por partes. Assédio sexual e moral é o pilar de muita coisa, a raiz de muita coisa. Falei na reunião lá para o ministro da Saúde, né? Ele discordou um pouco, mas depois da minha explanação ele falou, a gente tem que analisar isso. Mas, assim, a gente fala com muita propriedade, porque são 20 anos de polícia, né? 8 anos em sindicato. Então, a gente olhando isso todos os dias você já pode apontar exatamente onde está o problema. Em relação a isso, né? A recurso é uma das minhas bandeiras. Desde 2019, nós temos o Fundo Nacional de Segurança Pública, onde 20% de todo o recurso estadual é um recurso federal que vai para os estados, onde de 15% a 20% desse recurso precisa ser destinado ao bem-estar do policial. E esse bem-estar inclui a saúde mental, dentre outras coisas, que é diretamente ligada a isso. E os estados não têm usado isso. E eu tenho feito uma campanha, né,
como eu sempre falo, como João Batista no deserto, falando sobre isso, desse valor, que quando a gente fala de implantar a campanha, o pessoal, não tem dinheiro. Gente, tem dinheiro, né? Tem dinheiro, tem projetos. O delegado regional lá da minha delegacia fala, não, Frasa, calma com seus projetos. Eu tenho hoje compilado 119, né? Só da segurança pública, mas para outras situações. Então, a gente tem dinheiro, tem projeto e tem policial adoecido. Aí eu falo, onde que a gente precisa, né, ligar esse Wi-Fi aí, qual é a engrenagem que a gente precisa rodar aí para a coisa acontecer. Porque a gente já estou fazendo uma campanha a nível nacional para ver se a gente consegue, né, ver se as administrações, os governos colocam isso para girar, para a gente realmente implantar esses valores em prol do policial. Mas, resumindo, é isso, Marcilene, nós temos isso na casa dos milhões. O Estado de Goiás usou 150 mil dos 3 milhões que existia desde 2019, o último levantamento que eu fiz. Tem estado que não usou nem 2%, o estado que usou 7% desse fundo. Então, quando a gente fala em políticas para o policial, quando a gente fala de um projeto que nós temos no sindicato, no Simpol, que é o Mente Sana, onde nós temos que tirar o dinheiro do sindicato, do recurso do sindicato, investir na saúde do policial, né? A gente está deixando de fazer outras coisas e, às vezes, nem cumprindo a nossa obrigação principal. E tem dinheiro que o Estado poderia estar investindo na saúde, no bem-estar do policial e em outras situações, e não está sendo usado isso. E a argumentação da maioria das administrações é que não tem como, não tem projeto, empresas não têm capacidade técnica, enfim, uma série de coisas que não tem nada a ver com policial, o problema é que não tem nada a ver com policial, né? Mas existe isso, existe sim um fundo, né? Esse fundo, ele está agora em setembro, salvo engano, em setembro a gente já vai perder, vai prescrever o primeiro valor, né? E isso são milhões que a gente vai perder, por quê? Porque não está sendo investido, não está sendo investido de uma forma efetiva para o policial. Então, existe uma ingerência, né? E eu muito revoltada, principalmente com os últimos casos. Isso é um descaso, uma falta de respeito com o policial. Porque se falasse assim, ainda tem que criar uma lei, ainda tem que... É algo muito burocrático, a gente até entendia, poxa, beleza, em estado de necessidade e urgência, a gente ir atrás de lei é difícil. Mas existe lei, repetindo, existe o recurso, o dinheiro está lá, o dinheiro está parado, e o policial está adoecido, né? Então, é algo muito sério. E não é falta de gestão dos sindicatos. Eu mesmo já fui para cima e para baixo. Eu estou aqui em Porto Alegre, Congresso Internacional de Saúde Mental na Segurança Pública, e eu estou fazendo uma visita aqui nos sindicatos, até a gente conversou hoje de manhã, né? Eu tenho muita dúvida, tem feito espécie de consultoria com os presidentes sindicais, e nós estamos atentos a isso. Né? Não seria assim, uma obrigação nossa, porque se o dinheiro está lá, o governo já deu, a administração, a Secretaria de Segurança está com esse dinheiro lá, essa verba, parada, retida, e os policiais estão adoecidos, né? Tanta coisa que pode ser feita. Então, é uma questão da gente se revoltar realmente, né? Às vezes fala, não, o frase é muito incisivo, o frase é brigona. Poxa, mas é legítima a causa. Eu queria só... Eu entrei com essa pergunta, primeiramente, só para o pessoal entender que nós temos os casos, isso não dá para abafar, né? Nós sabemos o percentual que é altíssimo de assédio, de colegas adoecidos em razão do excesso de trabalho. Nós sabemos que tem os recursos, né? E por que eu fiz essa primeira pergunta? Porque ali, quando a gente divulgou a nossa live, né? A gente colocou lá, né? O tema da live, né? A quem interessa, né? Um policial adoecido e não bem orientado, né? Então, foi por isso que eu queria demonstrar que tem e eles sabem que precisam, mas não investem. Só para o pessoal entender qual é o objetivo dessa live. Mas a frase, dentro da Polícia Civil, conhecedora de como nós somos,
nós temos vários perfis de colegas dentro do ambiente de trabalho. Nós temos aquele operacional, nós temos aquele que fica mais interno dentro da delegacia, nós temos aquele mais elétrico, aquele mais tranquilo. Existe um perfil específico que sofre mais a situação do assédio, que carrega mais para si todo esse trauma e adoecimento? Existe um perfil específico? Alguém, tipo assim, dentro... Tem uns que sobrecarregam mais e se tornam mais vítimas ou não? Qualquer um que estiver pela frente. A literatura, ela não faz essa distinção. A literatura, a gente faz muita distinção em relação ao assediador, né? O assediado pode ser qualquer pessoa. Inclusive, eu estava debatendo com a Darlene, que é uma psicóloga especialista nessa área, estava falando isso com ela ontem. Assim, não existe aquele perfil específico, né? A gente consegue delimitar aquele perfil do assediador, né? Ele é um perfil bem delimitado. Mas o assediado, a vítima, ela pode ser qualquer pessoa. É óbvio que uns sofrem bem mais do que os outros. Nós sabemos que a mulher, ela é as maiores vítimas do assédio, tanto moral como sexual, tanto na iniciativa pública como na privada, como nas instituições de segurança pública, principalmente, que é um ambiente muito machista, né, misógino, a gente sabe disso. Então, as mulheres são as maiores vítimas e elas, consequentemente, elas sofrem mais porque elas são mais assediadas e os assédios a elas são bem específicos, né? Mas, assim, a vítima, para a gente pegar e catalogar, a vítima é geralmente essa, não. Porque a gente vê, né, tanto na literatura, como nos casos, como na nossa rotina mesmo, que a vítima é qualquer pessoa. Por exemplo, eu falo muito nas minhas palestras, eu fui vítima de assédio moral e sexual por muitos anos, adoeci, passei por problemas seríssimos por conta disso, e é um perfil muito fragilizado, né? Eu sou uma pessoa muito articulada, uma pessoa que fala muito, sempre está ali em movimento, e às vezes a gente pensa que um perfil é um perfil específico, né? É aquela pessoa mais que já tem um problema mental, é aquela pessoa mais quieta, é aquela pessoa que é preguiçosa. Fala, né? Que não, né? não existe. Isso. Quer se expressar, a gente percebe que não, que o perfil, a gente consegue delimitar o perfil do assediador, mas da vítima mesmo não. E é muito interessante que vocês, a gente falando dos últimos acontecimentos, o vídeo da Rafaela, a nossa colega de Minas, você vê que ela rebatia, né? Ela falava só aquela vítima passiva, que às vezes você pensar, ela aconteceu isso porque ela era uma mosca morta, ou a pessoa é lerda, ou a pessoa deixa fazer isso com ela. Não é. Eu costumo falar que a vítima do assédio é igual a vítima de estupro. Ela não é aquela vítima que, ela foi estuprada porque ela estava com roupa curta. Ou então, o assediado foi assediado por quê? Porque ele é preguiçoso, ou porque ele trabalha demais, ou porque ele tem um perfil diferenciado. Não tem nada a ver com isso. Eu sempre falo nas minhas palestras, o assediado, ele nunca tem culpa e ele nunca fez nada para merecer aquilo. Igual a vítima de Maria da Penha, igual a vítima de estupro, né? E não existe um perfil específico para falar, ó, pessoas dessa forma, com esse perfil, elas vão ser vítima em potencial do assediador. Não, porque isso tem a ver com o assediador. Isso a gente tem sim um perfil dele, né? Um perfil dele. O assediador, ele tem um perfil específico, mas o assediado não. O assediado, ele é a vítima, ele não tem uma característica, assim, como qualquer vítima, né? Por exemplo, vítima de roubo, né? Vítima de furto, quem é tal pessoa, tal situação? Não. Quem é culpado é sempre o autor, né? Ele está cometendo crime, ele está tendo uma ação ali destrutiva e errada. Eu citei o caso do colega lá do Ceará, nada justifica, né, o que ele fez, eu acho que... Mas, assim, eu queria... E também o caso da Rafaela, que foi contra a vida dela mesmo, né? Eu queria que você explicasse um pouquinho, Frase, como no decorrer do processo do assédio, o policial desenvolve... Tá sem voz. Eu acho que eu não consegui formalizar porque o celular estava tocando. Você não conseguiu entender, né?
Eu vou formular de forma diferente. Eu estou falando do suicídio em si, entendeu? Do suicídio, do patamar que chegou o colega do Ceará, que matou os outros 3 colegas. Eu queria que você explicasse como, no decorrer do processo de assédio, o policial desenvolve os sinais de efeito em sua saúde, do efeito na sua saúde mental, que chega ao ponto de tirar a sua vida. A gente costuma falar na saúde mental, na psicologia, que quando o ser humano toma uma atitude extremada dessa, ela está nos instintos primitivos. De qual? De lutar ou de fugir. Quando a gente luta ou quando a gente foge, a gente tem ações extremistas. Quando a pessoa se autoextermina, né, comete suicídio, ela está numa situação dessa, porque não achou mais solução. E quando ela mata o outro também, como foi o cara, existe dois exemplos muito claros, que foi o caso da Rafaela, que ela cometeu o autoextermínio porque ela não aguentou, ela entrou numa situação, né, primitiva, que ela lutava ou fugia. E o colega do Ceará também, ele entrou numa situação que ele foi lá e exterminou, matou alguém. Então, quando o ser humano, o policial, no caso aqui, chega a fazer isso, é porque ele já passou por todos os processos de adoecimento, né? Porque o assédio, ele não chega de uma hora, ou tipo assim, eu fui assediado hoje, e hoje eu tô doente, e hoje eu vou ter uma atitude extremista. Né? Inclusive, a figura do assédio é o quê? A repetição, né? É uma coisa repetitiva. Porque quando é um fato isolado, poxa, hoje aconteceu isso, mas foi tem uma justificativa, nunca mais aconteceu. Aí eu conversei com um colega ou com o chefe, a gente se entendeu. Foi um caso isolado, isso aí não vai causar um sofrimento, né, a ponto do policial entrar nesse processo. Mas ele entra nesse processo por quê? Por conta da repetição, né? A repetição que vai ali causando aquele adoecimento. O dia inteiro, o tempo inteiro, rotineiramente, ele está sendo ali exposto a esse tipo de adoecimento. Aí ele vai perdendo o quê? A sua identidade, a sua motivação, a frustração, o desequilíbrio, e as coisas começam a ficar mais, como a gente fala assim, mais difíceis, no sentido assim, a pessoa, quando ela está nesse processo de estresse, ela não enxerga com a mesma nitidez de uma pessoa equilibrada. Então, é tudo muito maior, é tudo mais dolorido. Por isso que, muitas vezes, o policial que está sofrendo assédio, o colega está sofrendo assédio, quem olha de fora fala, é mimimi, é safadeza, é porque está querendo pegar atestado, é porque não está... Mas, assim, quando ele entra nesse processo de adoecimento, as coisas ficam mais difíceis mesmo, né? Por exemplo, todos os dias ele está sendo assediado, aí ele começa o quê? Com estresse geral, começa a ter problema em casa, começa a ter insônia, começa a ter outros tipos de problema de relacionamento. Por exemplo, o policial tem um problema com o chefe ou com um colega ali imediato. Um colega que trabalha com ele, um colega que está sempre na viatura ou que tem diligência, começa a ter problema com ele de assédio, não consegue resolver, e ele, às vezes, muitas vezes, ele tem problema em casa, ou então com outro colega que não tem nada a ver com isso. E ele começa a ter aquele perfil, aquela fama de chato, de brigão, de implicante. Começa a ter problema com álcool, com droga, insônia, problemas psicossomáticos, né? Que são pode acontecer vários outros tipos, dores musculares, problema com álcool, problema com droga, problemas financeiros. Então, é uma bola, né? É uma bola de neve, é algo que só vai aumentando. Porque ele exposto, né? Aquele ambiente hostil e aquele ambiente de estresse. Eu vou citar algumas mazelas nossas mesmo da polícia, né? Eu vou falar da Polícia Civil, né? Mas eu acredito que as outras pode ter uma situação diferente, mas não tão diferente assim, que evite, né? Que evite chegar na situação do assédio também, que eu acredito que todas as forças de segurança têm. Até porque, e não é de hoje, até porque em 2015 e 2016, o próprio Ministério da Justiça, na época da Regina Mink,
Eles criaram um grupo de trabalho com todas as forças, representações de força de segurança, e lá foi desenvolvido um trabalho. Lá nós fizemos uma cartilha, frase muito bem embasada, nós fizemos um projeto de lei, nós fizemos encaminhamento de criar um disque denúncia, mas aí teve a situação da cassação da presidente Dilma e tudo não saiu do papel. Mas nós tínhamos deixado tudo pronto lá, tanto o projeto de lei para amparar, para evitar, né, e proteger. E aí já a gente não falava não só de mulheres, né, mas também do homem também, porque ambos sofrem, né, assédio, e não saiu do papel. Então não é de hoje que a gente faz o trabalho e tem essa luta. E assim, nós temos dentro da Polícia Civil, vou falar da Polícia Civil que a gente representa, nós temos problema de estrutura, né, estrutura arcaica. Nós temos, que eu falei anteriormente, de excesso de trabalho, das horas extras, às vezes, quando não é totalmente mal remunerada, nem remunerada né? Nós temos a questão do sobreaviso, que está sendo realmente um precursor, porque a pessoa não... Se você está de sobreaviso, você não consegue nem dormir direito, porque pode o telefone tocar a qualquer momento. Então, você fica, né, sobressaltado. Então, esse é um dos problemas, eu acredito que seja um dos problemas, né? Nós temos a questão também da nossa estrutura policial, né? Que por exemplo, eu vou citar o exemplo da Eufrásia mesmo, já está aqui há 20 anos, né, Eufrásia? Na polícia, né? E aí, a nossa perspectiva de valorização dentro da carreira não existe. O seu trabalho, a sua experiência, a sua vivência não é valorizado. Porque quando você faz um concurso, a gente chega pessoas que não têm experiência nenhuma, né? Vivência, né? Tem o conhecimento, né? Porque estudou para isso, mas não tem a vivência e vem e não faz a abordagem, não tem a humildade de conduzir o processo ouvindo o que aqui está, né? Então, eu acredito que tudo isso desencadeia alguma coisa. Mas eu queria ouvir de você, que é especialista, né, nessa área de adoecimento. Eu queria ver como a estrutura da polícia, o modelo de exigência funcional e a hierarquia contribui com o avanço das doenças da mente. Eu dou um exemplo, o mesmo que eu dei no Ministério da Justiça. Uma empresa que tenha, por exemplo, igual lá na regional que eu trabalho, que eu acho que deve ter em 270, 300 policiais mais ou menos. Uma empresa particular com 300 policiais, ela é uma empresa de grande porte, onde vai ter uma estrutura organizacional ali com um gestor de pessoal, psicólogos, vários auxiliares, pessoas que vão resolver tudo de uma grande empresa, 300 servidores. Na nossa regional, quem que resolve isso? O delegado regional, que é quem? Um técnico formado em direito, que a aptidão dele é totalmente diferente de um gestor de pessoal. Né? Só estou dando um exemplo para falar que no Brasil inteiro, na estrutura organizacional da polícia toda é desse jeito. Ele tem que trabalhar, ele tem que dar conta de operação policial, ele tem que dar conta de inquérito policial, ele tem que dar conta de férias de policial, ele tem que dar conta de problema que acontece ali, mínimo que existe ali no organizacional. Não estou defendendo o gestor, estou falando, não estou defendendo o delegado, nem o gestor, não. Estou falando da incapacidade técnica, do absurdo que é isso, né? E no Brasil inteiro é desse jeito. Pega uma pessoa técnica, por exemplo, um técnico, um jurisconsulto, uma pessoa formada em direito, e põe ela para fazer o serviço de delegado e gerir pessoas também. Gente, isso vai dar merda. É o que eu falei lá no Ministério da Justiça. Eu falei, vai dar merda. Tá escrito aí que vai dar merda. Uma padaria lá na esquina de casa com 10 funcionários, tem uma empresa que faz a gestão do pessoal, a segurança pública, onde nós somos a profissão mais estressante, mais perigosa do mundo, segundo a ONU, a gente trata o ser humano como a coisa menos importante na estrutura, nessa engrenagem inteira, né? A gente trata até o preso encarcerado, não que ele não seja um ser humano com direitos, ele tem melhor gestão do que nós, policiais. Então, isso não vai dar certo nunca, né? E a gente vê que o assédio é mais por quê?
Ah, o colega me perseguiu por conta disso ou daquilo, viatura, horário, coisas que poderiam ser geridas de uma forma técnica. Isso, para mim, é muito óbvio, né? Principalmente nos últimos acontecimentos, principalmente agora. Isso é uma coisa muito óbvia, muito clara, mas as estruturas organizacionais da segurança pública não percebem isso. Então, vai lá e coloca um gestor de pessoal, que por um acaso ele é o delegado também, formado em direito, né, para tratar com pessoas. Como é que vai ser isso? Desemboca nisso, né? O gestor ele não sabe liderar, não sabe gerir, então o que ele sabe? Na maioria das vezes, vai assediar, porque é a única forma, né, dele manter ali o controle das coisas. E só que a questão é que isso aí já não tá mais dando conta, não está mais rompendo. Por quê? Porque nós estamos, a população, todo mundo, a gente está vindo de uma pandemia, nós estamos todos adoecidos. Então, quem que vai pagar a conta primeiro? Nós, que somos a profissão mais estressante, mais perigosa do mundo. E quando eu falei isso para o ministro da Saúde, ele falou, mas você está sendo um pouco catastrófica. Eu falei, na quinta, no sábado, a Rafaela cometeu suicídio e desde de lá a gente está descendo ladeira com isso. Mas isso aí é muito óbvio, né? Não vai dar certo. É uma estrutura organizacional fadada ao fracasso, como está sendo. Enquanto não olhar a estrutura organizacional da polícia com um olhar de responsabilidade, vai acontecer isso. E respondendo a sua pergunta resumidamente, sim, a estrutura que nós temos, ela é um fator de adoecimento. Com tudo que a gente já citou, tem verba, não está sendo aplicada de forma correta, o povo tem conhecimento do que tem acontecido e o fato tem ocorrido e a gente não vê nada de cenário diferente. Você acha que falta sensibilidade dos governos, dos gestores para atuar, perceber, atuar e resolver o problema causador tanto das doenças como dos suicídios? Falta muito, sabe, Marcelene? É algo que causa revolta, né? Você chega, mas a gente que está nos bastidores, você chega com toda a problemática e você não vê ninguém tomar uma atitude efetiva, né? Não vê ninguém falar assim, ó, a solução está aqui, a gente vai realmente levar isso a sério. É sempre ali paliativo. É como se o policial não pudesse demonstrar essa fragilidade. É como se os administradores, os gestores, o governo, a estrutura organizacional, se falar, poxa, se a gente parar aqui e falar, não, os policiais estão adoecidos, eu acho que é uma demonstração de fraqueza. E eu sempre falo, nós somos fracos sim, porque nós somos humanos e a gente quer o direito de adoecer, de ser tratado, a gente quer ter o direito de ser humano também. As minhas palestras eu sempre falo, aquela estrutura, aquela vestimenta de herói, a gente tem que rasgar ela, se mostrar humano, adoecido, tal qual nós estamos, para a gente ser tratado. E as pessoas de fora também, a estrutura organizacional, elas não veem isso. E o que a gente percebe é isso, um descaso. Nós estamos numa tragédia, várias tragédias nacionais. Eu estou me desdobrando, vocês se desdobrando, bandeira se desdobrando, as federações, a gente aqui correndo. Eu não vi nenhuma estrutura organizacional, governo, fazendo algum ato público, falando que está preocupado, falando ao menos que vai pedir, fiscalizar para que se use as verbas. Estão lá, não peço nem nada, não estou nem falando. Falar assim, ó, bora fazer uma lei, bora fazer algo, inventar a roda, não. Então você vê, poucos têm emitido nota de pesar, pra você ter uma ideia, né? Não quero causar discórdia, óbvio, mas muitas vezes acontece algo bem menos por aí e a gente vê movimentos e leis sendo criadas da noite para o dia para se resolver uma situação de comoção pública. E quando é com polícia, as pessoas acho que pensam assim, falam, não, eles são os heróis, e isso aí foi um caso isolado, e deixa para lá, né? E isso é uma coisa que me preocupa muito, sabe, Marcelene? A banalização disso. Eu chamo de banalização. Estão banalizando a saúde social. Não estão levando a sério. Acho que já aconteceu tudo que tinha que acontecer.
As pessoas se mataram, policiais se mataram, mataram terceiros, isso em vários locais do Brasil, isso em várias forças policiais, que isso demonstra que o adoecimento é linear, está em todo lugar, e mesmo assim não tem algo efetivo. Não tem algo efetivo que se combata, que nos traga um acalento nesse É momento. verdade, a frase, infelizmente, né? Eu queria só fazer alguns registros aqui, até para me ler alguns comentários, fazer um questionamento também que tem aqui na live aqui dos participantes, né? Eu queria agradecer aqui a presença do vice-presidente da Copapol e também assistindo, o nosso presidente do Cipol Goiás aqui presente, o presidente do Cipol Tocantins, o Biratã, do Goiás, o Renato. Eu queria agradecer a presença do Whitley, que inclusive fez um questionamento aqui. Manda um abraço para você e outro para mim, viu, Frase? Beijo, Isa. E tem mais umas participações aqui. Agradecer a presença do Aires também, que foi presidente da FIPOL Sul, colaborou muito com a nossa representação. E o Whitley disse o seguinte: os maiores casos de assédio moral estão vinculados ao fato do delegado exigir que o outro policial exerça o trabalho do delegado e, diante da recusa, começam os assédios e perseguições. Tem outro parecido. A do Pablo eu vou falar logo depois. O Biratã está mandando parabéns para nós duas. O Emerson. Eu vou fazer as duas perguntas porque são parecidas, né? A falta de conhecimento para tratar com pessoas que exercem uma atividade tão espinhosa é o reflexo de uma instituição que consta com o ingresso de pessoas sem o mínimo conhecimento e experiência? Tem essa e tem a outra que o Whitley falou da recusa de fazer o trabalho que não é a sua atribuição, né? E aí começam as perseguições e o assédio, né? Tá, respondendo a primeira, não. Isso agrava o assédio. Só que o perfil do assediador, ele é um perfil bem criado. Porque isso aí poderia se resolver com respeito e empatia. Respeito e empatia não tem nada a ver com cargo de formação técnica, não tem nada a ver, né? Quando eu falei ali que isso se agrava, que aí uma estrutura organizacional aí regida pela CLT, onde tem 300 servidores, é uma estrutura macro, onde exige vários profissionais técnicos, e nós, nas estruturas policiais, não temos, isso é só um agravante. Por quê? Porque o assediador, ele pode superar tudo isso com respeito e empatia, que eu sempre falo. Porque quando o assediador, ele causa o assédio, ele rompe essas estruturas aí, da empatia, do respeito, da dignidade humana, né? Porque ele sabe o que ele está fazendo. O assediador pode até falar, mas eu não sou um gestor de pessoas. Beleza, você não é um gestor de pessoas técnico formado, mas respeitar o ser humano, respeitar o seu colaborador, o policial que está ali com você, é o mínimo que você precisa fazer. Você não precisa ir para a faculdade para aprender isso. Então, o perfil do assediador, ele é sempre um manipulador, ele é narcisista, ele é abusador, ele não lida bem com frustrações, ele não tem respeito, ele não tem empatia. E isso a gente não aprende na faculdade, né? É óbvio que a gente não ser gerido por alguém técnico contribui muito, mas não é um fator determinante. Porque se assim fosse, todas as chefias teriam que ser assediadoras. E fazendo um parênteses aqui também, não são só as chefias que cometem assédio, né? Nós temos o assédio horizontal, o vertical e o misto. A literatura é muito, muito clara em relação a isso e na prática a gente vê muito também. Então, assim, a gente pode ser assediado, inclusive o colega lá do Ceará, ele estava sofrendo assédio vertical e horizontal, né? Foi algo muito claro ali. Existe esse fenômeno da gente achar que existe esse fenômeno do assédio horizontal, vertical e misto numa só situação. E existe também a desinformação, que a gente pensa que o assediador também é só a chefia, e não é. Aquele colega que está lá do lado, que muitas vezes apoia a ação do chefe, ele comete assédio por omissão, e isso é uma tipificação que nós já temos. Ele comete o assédio por omissão também, porque ele adere à conduta do chefe. Muitas vezes ele adere à conduta do chefe ou então do colega também. Então, a gente precisa falar sobre isso. Existe o assédio horizontal, o vertical,
o misto, existe assédio por ação e por Sim. omissão E a também. gente tem até enfatizado aqui na campanha também, a frase que a gente precisa cuidar um dos outros, né? Porque não basta você não Exato. ser assediado, não. Se você está vendo outro colega ser, ajude, né? Vamos dar a mão, vamos estender a mão, que é para poder a gente tirar o colega dessa situação, né? O Pablo, de Mato Grosso do Sul, ele fez uma pergunta. Existe alguma sinalização do governo federal para mudar essa situação de assédio moral dos policiais civis do Brasil? Pablo, a Cobrapol esteve lá no Ministério, semana atrasada, se eu não me engano, já tem uns 15 dias, e tem tentado buscar esse apoio, né? Inclusive com relação às verbas que a Eufrásio citou aqui, bem no início da live, né? Eu tive no Ministério na sexta-feira, porque lá, Eufrásio, inclusive, que eu achei até interessante, eles criaram uma roda de conversa com as mulheres, entendeu? E para falar sobre a sobrecarga de trabalho, sobre assédio. E aí eu vi, uma colega me mandou, né? O folderzinho e eu me inscrevi e estive lá, né? Eu até pedi a fala, né? Citei lá atrás, teve o início, a Regina Mink, ela quis ajudar nesse sentido, porque já existia lá atrás, mas devido à cassação da presidente Dilma, não ter terminado o mandato, o trabalho não foi desenvolvido de fato, né? Então, eu falei que o projeto deles ali era louvável, mas que a gente queria também levar essa observação da parte da segurança pública, né, que sofria muito com isso também, e que estendesse esse programa para nós, servidores da polícia, né, que somos da casa também, até citei, eu não sou do ministério, mas me sinto de casa porque eu sou da segurança pública e esse é o nosso ministério. Eu disse lá, né. Então, assim, quando a ministra da Mulher foi falar, e ela até disse assim, que realmente é um problema sério, que precisa ser melhor estudado alguém precisa enfrentar este problema. Então, assim, eles têm consciência que tem o problema, né? Então, precisa enfrentar eles e sabe que não é fácil, né? Então, cabe a nós cobrar, entendeu? E é isso que nós estamos tentando fazer, tanto quanto Cobrapol, como a Eufrásio que auxilia na Cobrapol, auxiliando a gente aqui na FEPOL também, e a federação, e nos estados também, cada sindicato tem que fazer a sua parte junto aos governos estaduais, né? Identificar o problema, né? E correr atrás para poder solucionar. Eu queria falar um pouquinho, eu espero que eu tenha respondido o Pablo, eu queria falar um pouquinho do projeto, para poder entrar na próxima pergunta, Frase, do projeto que a Eufrásio desenvolve lá, juntamente com o presidente Renato Rick e toda a diretoria, né? Diante de todo esse adoecimento, né? E lá no estado de Goiás, eles implementaram um projeto que se chama, denominado Mente Sana, né? E para atender os colegas que têm sofrido, são vítimas de assédio e de adoecimento, né? E aí eu queria que a Eufrásia falasse um pouquinho sobre isso. E me comprometendo aqui, Eufrásia, que nós vamos voltar aqui depois e falar especificamente desse projeto, com uma abrangência maior, entendeu? Para a gente abranger ele para outras regiões. A gente sabe que a responsabilidade de cuidar do servidor são dos gestores, mas que não fazendo, né, e a gente aqui envolvido, imbuído nessa causa, e vocês tomaram essa iniciativa de mostrar que precisa cuidar, né? Então, assim, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso e demonstrasse o retorno que vocês estão tendo. Para mim começar a falar sobre isso, eu tenho que fazer uma referência ao meu presidente, Renato Ele está Rick, que online. está aqui, eu acho que ele está aí, que ele, quando nós fomos se organizar para vir nas eleições para o sindicato, uma das minhas exigências foi essa. Eu falei, eu venho, eu não, nem viria, né? Porque já estava com outros projetos. E a gente combinou que a gente colocaria para frente esse projeto, que seria o projeto de cuidar da saúde mental dos policiais, que é uma coisa que me aflige muito, é uma bandeira que eu trago há muitos anos e é um sonho muito antigo, né? De eu trabalhar efetivamente isso. E ele aceitou, ele comprou a nossa ideia e a gente foi sonhar esse sonho junto, né? E esse projeto é o quê? Era a gente fazer várias ações de que pudesse dar um amparo para o policial.
porque a gente se via que o Estado não fazia, as administrações, os gestores não faziam, muito pelo contrário, que a maioria das vezes fazem é assediar, é adoecer a gente, né? Então, a gente começou a trabalhar isso e a gente chegou nesse projeto, né, que virou o programa Mente Sana, onde a gente conseguiu, em parceria com uma empresa, o nome da empresa é Plataforma QAP, a maior plataforma, a maior empresa do Brasil, especializada em segurança pública e saúde mental. Então, ele já desenvolveu um projeto de sucesso na época da pandemia, a gente acompanhou o trabalho deles e eles desenvolveram a terapia online para a gente. Então, a gente conversou bastante e a gente convencionou que o que faríamos? Pegaríamos policiais, profissionais, psicólogos especialistas, especializados em atendimento com profissionais da segurança pública. E por que da segurança pública e por que especialistas? Porque o policial, o servidor da segurança pública, ele não é um paciente comum, e eu falo isso como terapeuta, eu falo isso como operadora da saúde mental, não é o manejo com policial, não é o manejo com uma pessoa comum qualquer. Uma pessoa que desenvolveu ansiedade, depressão, toque, algum tipo de transtorno, o manejo com ela é diferente do nosso. Então, a gente conseguiu essa plataforma, essa empresa que tinha psicólogos especialistas para a gente, e a gente foi desenvolver esse projeto, que era o quê? Disponibilizar esses profissionais especializados para tratar dos policiais. Inicialmente, a gente começou com 100 sessões online, a gente disponibilizava lá o currículo dos profissionais, o link de acesso, e o policial entrava, fazia o cadastro, se simpatizasse com o psicólogo, ele continuaria fazendo. O nosso protocolo é de 10 sessões, e se precisar de mais, a gente dá uma analisada, a gente faz estudo de caso e vê como que fica. E quando começou, eu falei, nossa, é um projeto ousado, né? 100 sessões, é dispendioso. Aí no primeiro mês foram umas 15 pessoas que procuraram, ficou meio assim, um projeto muito tímido, as pessoas não queriam falar de saúde mental. Mas aí o projeto começou a crescer, e hoje, mês passado, eu recebi o relatório das 100 sessões que a gente coloca à disposição, foram usadas 134 sessões, isso é, 34 sessões a mais do que foi previsto, né? Inclusive, a gente precisa ter uma reunião para ver como é que a gente vai fazer isso, que o projeto está crescendo muito, está tendo muita demanda. Então, assim, hoje, depois de 8 meses que nós estamos com esse projeto, eu sei que é um grande sonho, que ainda tem muita coisa para acontecer, mas já é um sucesso total, né? Nós já fizemos mais de 700 sessões, 700 pessoas foram atendidas em sessões nesse período. Dessas 7 pessoas, 35 foram atendimentos de urgência ou de emergências, pessoas que procuraram a plataforma, ou me procuraram, ou o Renato, e a gente encaminhou. Dessas aí, 11 foram com ideações suicida. Desses 11 ideações suicidas, 6 eram de natureza grave, que nós tivemos que fazer intervenções. Então, nós temos um indicativo de que o programa realmente é um sucesso e que nós estamos adoecidos. Essa é uma conclusão rasa de 5 meses de projeto que nós temos, de programa funcionando, e é isso, Marcilene. O projeto básico é esse, o oferecimento de terapia com profissionais especializados, mas aí a empresa dá outro suporte para a gente, que é o quê? Faz atendimento de emergência, participa de lives, dá consultorias, inclusive a equipe da plataforma me dá consultoria constantemente em outras situações relacionadas à saúde mental dos policiais. E eu tenho vários outros projetos que eu quero desenvolver ainda, né? E quero ver se a gente consegue implementar em prol da saúde do policial. Mas, resumindo, esse hoje que nós temos é esse: o atendimento psicológico online e gratuito para o policial e de qualidade com profissionais especializados. Frase, você me ligou e me contextualizou do projeto, né, e da execução dele, de como tem sido positivo, né, e
E eu vendo a dificuldade lá no meu estado também, né? A Vládia, a colega nossa, até fez um questionáriozinho para os colegas responder e a gente percebe que os colegas têm medo, né, de ser identificados numa denúncia, entendeu? Então a gente precisa realmente criar uma forma que a gente possa dar esse amparo aos colegas sem que eles sejam mais prejudicados ainda, né? Porque quando você identifica o colega que veio relatar uma situação dessa, ele passa, ao invés da gente resolver o problema, a gente causa um problema maior. Então a gente tem que achar uma solução, uma forma de solucionar o problema sem que o policial seja exposto, né? Eu queria agradecer aqui a Aline também, parabenizando nós duas pela abordagem do tema. O Pablo falou outra sugestão aqui, né? Que precisamos de uma lei federal que combata o assédio moral e que puna o abusador com os rigores da lei. É verdade, Pablo, a gente precisa mesmo. A gente precisa também do canal, né? De que as pessoas possam fazer o contato, possam fazer a denúncia, né? E que possa ser preservado. O Emerson fez uma colocação aqui. Ele citou assim, a falta de conhecimento para tratar das pessoas que exercem uma atividade tão espinhosa é um reflexo de uma instituição que consta com o ingresso de pessoas sem o mínimo de conhecimento e experiência, né? Porque às vezes o conhecimento que você adquire tecnicamente não é o mesmo, né, dessa atividade tão complexa que é a nossa, né, Eufrásia? Então, assim, há muitos anos a gente defende, né, a mudança na forma de ingresso na carreira, para que quando você chegar a gerir a instituição, você já tenha a vivência, né? Então, assim, quando a gente faz essa defesa, eu quero deixar claro aqui que não é nada contra cargo nenhum, mas em busca de uma instituição mais eficaz, né? De um trabalho mais eficaz e eficiente. O Monteiro fez uma pergunta, como contribuir para que esse superior tenha essa consciência sobre seu subordinado direto que comete esse abuso. Eu vou pedir desculpa porque eu estou sem óculos e a dificuldade para ler está grande. Tu conseguiu entender a fala dele aí, Eufrásia? Eu volto lá naquela resposta que eu dei, né? A gente não precisa ensinar as pessoas a terem respeito pelas outras. A gente precisa punir quem comete esse tipo de... Eu sou totalmente contra isso. Eu tenho um protocolo de atendimento que é totalmente diferenciado. Ontem eu estava conversando aqui com o Ortiz sobre isso. Eu falei, a gente precisa, né, passar o protocolo que a gente tem aqui no estado de Goiás, que é um protocolo de sucesso, mas depois de muito bater cabeça, porque a gente não precisa conversar com o assediador. Você vai chegar lá pro cara que estuprou ou que roubou você, né? Vai falar, vem cá, ó, você tá errado, tá? Fala o seguinte, você não faz mais isso, vai para casa, não peques mais. Não, se a gente precisa de efetividade, né, em relação às denúncias e à punição. Né? Uma psicoeducação para o assediador não tem muita lógica, né? Que o assédio sexual e moral ele é de mão dadas com a falta de respeito, a falta de empatia. Isso aí, quem não tem e acaba infringindo uma lei e cometendo um crime, tem que ser punido. Eu acho que a solução não é nem, eu falo muito isso, a solução não é nem uma lei federal que estipule algo, que discipline algo. A solução é o quê? É o conhecimento, levar esse conhecimento e esse poder e esse apoio para o policial adoecido, né? Porque quando ele está no processo de assédio, ele está adoecido, fortalecer, empoderar esse policial, apoiar e levar a cabo as punições, porque na realidade, se você levar o pé da letra, a doutora Michele está por aí, depois eu quero até trocar umas ideias com ela, ela sabe mais do que eu, porque a levada ao pé da letra, a lei ela é rígida, né? Existe uma disciplinação para isso, para os assédios e tal. O que não existe é uma estruturação, o que existe é um policial adoecido, é um policial fragilizado. Pra você ter uma ideia, a gente encontra o policial, ele está numa situação de assédio, mas o policial ele não consegue constituir a prova. Ele não consegue. Você tem que explicar para ele que ele precisa gravar, ele precisa constituir provas, ele precisa. O policial não tem. O policial, ele está tão fragilizado, e eu entendo isso mais do que ninguém. Ele está tão fragilizado que ele perde a noção de que ele é uma vítima de um crime.
Ele é uma vítima de um crime como qualquer uma vítima que vai lá na delegacia nos procurar e a gente mesmo orienta, ó, você tem testemunha, você tem as provas materiais, como é que a gente vai fazer para organizar isso? E igual a história da Rafaela lá, ela estava sofrendo assédio, mas nem a denúncia fez, né? Tem se notificado aí que ela procurou o sindicato e a Aline Rize ela sabe dessa história aí de perto. Ela não procurou o sindicato para falar do assédio. E mesmo se ela tivesse procurado o sindicato para relatar o assédio, e isso é muito importante a gente falar, o crime de assédio é um crime que precisa de representação e de prova também. Então, a gente tem que começar a olhar o assédio como um crime que precisa perseguir todos os critérios de um crime comum. É porque o crime de assédio, ele é como se fosse aquele crime passional, né? Ele está muito ali imbuído de emoção e o policial se esquece muitas vezes que ele tem que se comportar como uma vítima e o agressor como um autor de um crime. Então, como que a gente tem que fazer? Constituir prova, testemunhas, né, para ter robustez nessa denúncia. Só você chegar lá e falar assim, ó, eu estou sendo assediado, eu estou adoecido, não vai levar uma denúncia, né, uma condenação para frente. Então, da gente ter lei, antes da gente ter algo mais robusto, porque lei nós temos, situação nós temos, a gente precisa trazer uma psicoeducação, a valorização, trazer a identidade do policial, o fortalecimento do policial e o conhecimento. Então, com isso fica muito mais fácil a gente conseguir efetividade. Porque, por exemplo, se nós tivermos leis mais rígidas do que nós temos agora, mas tiver um policial adoecido que não consegue constituir a materialidade do crime, não consegue fazer uma denúncia formal, não consegue sequer fazer uma representação, a gente não vai chegar em lugar nenhum. Das 35 últimas denúncias que eu recebi de assédio, nós protocolamos e entramos na ação com 2 só. Por quê? Porque as outras o policial não quis, o policial desistiu, o policial não tinha provas. Então, isso é o quê? Um reflexo de um adoecimento muito grande. A gente não precisa de lei, a gente não precisa de nada, a gente precisa fortalecer esse policial, instruir, e não é muito a questão da lei, não. Nosso caminho é outro. Bacana. O Instagram ele tem um tempinho aqui, mas eu queria. Teve a Silvana Moraes, ela fez uma pergunta: existe alguma possibilidade de psicólogo participar desse projeto? Psicólogos não policiais? Silvana, me esclarece qual é o projeto. É da campanha, participar aqui das lives, ou do projeto Mente Sana? Porque o projeto Mente Sana é com psicólogos, viu? E também está parabenizando a gente, frase, você que é especialista na área, né? Obrigado também. O Renato, eu queria fazer uma referência ao Renato por abraçar esse projeto e lá do Cipó Goiás. E assim, na sexta-feira a gente tem reunião, né, Frase, com os demais presidentes da nossa abrangência territorial. Sim. E aí o Frase vai apresentar esse projeto de forma mais específica para os demais presidentes para ver se há possibilidade. A gente não é a gente não quer obrigar ninguém, mas se a gente não sabe da realidade de cada entidade, né? Mas a gente quer dar essa possibilidade e cada presidente ter a possibilidade de ter um projeto que possa analisar e ver se é viável a implementação, né? Então, E hoje, mais, né, Marcilene, você tem uma ideia, nós com esse projeto, a gente tem autoridade a ter nos órgãos federais aonde eu vou. Eu posso chegar lá e falar, Ministério da Justiça, eu terminei de explanar as minhas... Desculpa. Terminei a própria secretária quis saber detalhes, já me para me ajudá-las em alguns projetos que eles têm. Então, isso gera autoridade, além do apoio, né, que a gente dá. Desculpa, estou com resquício da gripe ainda. Então, é isso, Marcilene. Os sindicatos terem algum tipo de apoio psicológico é importante. Eu queria que você deixasse uma mensagem, uma frase para os colegas policiais que estiverem aqui ouvindo e os que vão assistir a live depois. O que você orienta, né, o pessoal a fazer.
até para orientar, para que a pessoa tenha a materialidade do que ela sofre, entendeu? Do crime que ela sofre. E às vezes ela não está antenada para fazer essa materialidade para que você possa fazer uma representação. Mas, assim, deixar um recado de orientação de que se eles não querem ir lá e fazer a denúncia de primeira mão, procurar o sindicato quando se sentirem aflitos, quando se sentirem nessa situação. Eu queria que você deixasse um recado, uma mensagem para os colegas que estão lá na ponta e que passam por essa situação. Porque, assim, Marcilene, muitas vezes o policial não faz a denúncia, mas muitas vezes ele só quer falar, ele quer desabafar. Né? É igual aquela vítima que vai lá na delegacia, fala, e você vai registrar a ocorrência. Ele, não quero não. Já desabafou, já aliviou. Óbvio que são coisas sérias, né? Mas só de o sindicato ter um local que o policial pode falar, pode contar, né? Isso é muito importante. E o que eu falo para os colegas é o seguinte, tal qual vítima de outros crimes, o colega que sofre assédio, ele não tem culpa de nada. A culpa vai ser sempre do assediador, que não tem empatia, que não tem respeito, que tem um caráter e um comportamento desvirtuado, né? Então, o policial, quando ele se vê numa situação dessa, por menor que seja, que nós somos adultos, a gente sabe quando o outro desrespeitou, porque existe o assédio por omissão, existe aquele assédio por exclusão, que é o colega ser sempre preterido de tudo, ser deixado de fora. Recebi uma vez uma denúncia de um colega que ele chorava, ele falou assim, frase, os colegas na delegacia, eles vão para alguma confraternização, faz algo e eu sou sempre o último a saber. Isso é assédio? Isso é assédio. Então, é o colega ter esse autocuidado com ele mesmo, né? Se respeitar e, quando achar que está sendo desrespeitado em algo, falar com alguém, seja um terapeuta, com um familiar, com alguém do sindicato, e sempre produzir prova e Sim. procurar os seus direitos. Eu vou agradecer, vou deixar um recado também. Dizer que a gente sempre buscou atuar nesse sentido, mas agora nós estamos mais incisivos, né, Eufrase? Então, assim, deixar um recado para todos os colegas policiais civis que, como eu disse aqui anteriormente, nós não temos o poder de solucionar o problema, mas nós temos o poder de correr atrás, né? Nós temos a prerrogativa de correr atrás, de dar voz do que está acontecendo e deixar. Eu acredito que eu posso até falar por todas as entidades que é afiliado aqui, eu sei do compromisso de todas elas, sou conhecedora. Então, assim, procure a sua entidade sindical, procure orientação, porque são duas coisas distintas. Uma coisa é o crime do assédio, outra coisa é o adoecimento, entendeu? O adoecimento, ele foge da sua, né, da sua capacidade de reação. Mas, assim, a gente orienta que se você procure ajuda no início, né? Para que não chegue no adoecimento. Porque no início que, de repente, a gente consegue evitar. E depois que a fatalidade ocorre, né? O trabalho a gente troca de trabalho, os problemas a gente tenta evitar, mas depois que a vida se vai, você não retorna mais com a vida. Então, assim, aqui todas as entidades estão à disposição dos colegas, então procure-nos, seja pelos nossos, quem tem o contato telefone pelo telefone, quem não tem vai nas redes sociais. A gente sempre, às vezes não é a gente que acompanha a rede social, mas os nossos comunicadores são orientados a casos assim a nos repassar. Procure o seu sindicato, que é de repente a entidade mais próxima que você tem, as associações. Só não vamos deixar chegar ao extremismo de tirar a vida, né, gente? Então, assim, estenda a mão para o colega, principalmente, vamos ajudar uns aos outros, porque esse é um caso de que todo mundo tem que ter envolvimento de todo mundo. Então, assim, a profissão, ela é complicada, a nossa profissão, né? Então, assim, a gente precisa ser companheiro um dos outros. E evitar que o colega chegue nesse extremismo. Ou a gente mesmo, né? Porque hoje pode ser um, amanhã pode ser nós mesmos, né? Então, quando a gente aprende a estender a mão para o outro, a gente evita muitas situações. A Juliana, ela deixou assim, é muito importante que o policial queira representar, queira colocar no papel sua denúncia para haver uma investigação, tem que haver antes um registro de ocorrência. No caso do assédio, é igual. Nilceia, parabenizando, muito obrigada, Nilceia Tocantins. A Nilceia foi a nossa primeira presidente do Cipó Tocantins, policial de polícia.
Minha Hã? amiga, dançarina de... Minha Não, amiga, é a dançarina Nadir. de forró. Essa é a Nilce. Essa é a Nilce. Você vai conhecer Ah, no congresso. O Biratã está falando aqui que vai disponibilizar a live aos policiais do Tocantins, parabenizando pelo trabalho. Aí o Itami falou assim: ninguém quer acabar com a vida, apenas com a dor. Exatamente. Esse é o nosso objetivo. Então, é só franquear, agradecer a Elfasa imensamente. Ela sabe que nós vamos ocupá-la pela expertise em outros momentos breves. Nós vamos fazer palestras, vamos fazer lives, vamos fazer palestras por onde a gente passar, né, Eufrase? O nosso congresso da FEIPOL esse ano vai isso. ser no Tocantins. Vai ser no mês de outubro. Eu acredito que sexta-feira a gente consiga definir a data. Eu quero ver se a gente consegue definir junto com os presidentes, entendeu? Para que todos estejam lá presentes. E a gente vai fazer o congresso nesse sentido aqui, né? Da questão de preservar, de trazer o conhecimento do, do adoecimento, as causas, palestras psicológicas, né? De assédio. Este ano nós vamos fazer o nosso congresso nesse sentido, né? Então eu quero agradecer a todos que participaram. A live vai ficar disponível aí na página da FEPOCOM. E que quem quiser disponibilizar, fica à vontade. Eufrase, muito obrigada. Que o seu congresso traga muito mais conhecimento Nada. para poder colaborar conosco, viu? Que você está participando aí. Só queria Marcilene, se der tempo ainda, né? Que o que a Juliana colocou aí é muito importante, né? O que a gente vê direto é o policial fala assim: o sindicato não fez nada. Por quê? Muitas vezes o sindicato não tem um protocolo que consegue explicar direitinho para o policial. Porque o policial sofreu assédio, ele ligou lá ou mandou uma mensagem, só que assim fica vago, né? Ele não quer representar, muitas vezes o policial quer que alguém do sindicato vá ou então leve para algum lugar a situação, e não é bem assim, né? Existe um processo. Mas se nós temos o apoio psicológico, outro tipo de apoio social no sindicato, quando esse colega vem, mesmo se ele não quiser representar, pelo menos o outro apoio a gente está aqui para dar, né? E o colega precisa entender realmente que o assédio é um crime comum que precisa de representação e o sindicato não pode suprir essa representação por ele. Infelizmente, existe isso, né? Não tem como o assediador ser punido sem ter uma vítima, né? O mesmo princípio lá que rege lá na delegacia, que a pessoa tem que fazer o registro lá e tem a sequência lá processual, no assédio também tem isso. Mas que o colega saiba que mesmo se ele não denunciar, existe um protocolo de atendimento, existe um suporte que ele pode ter junto do sindicato. Calar ou então achar que é culpado não vai ser a solução, porque o assédio é um crime, é uma coisa que só vai crescendo. O policial começa a se diminuir, perde a identidade, as coisas vão piorando e ela não vai melhorar, ela só vai piorar cada vez isso aí. mais. A gente está com um tempinho, porque que tem limitação, então antes que nossa live caia e a gente não salve, a gente encerra ela por hoje. Os agradecimentos a todos que participaram. E até a próxima, viu, Frase? Um grande beijo para todo mundo que está aí. Não sei se eu consegui ver todo mundo, só passar o pessoal passando rapidinho. Um grande beijo, Marcilene. Em outubro a gente está junto, antes a gente tá por aí. Eu estou levando novidades daqui de Porto Alegre para gente nesse combate, né? A assédio, a saúde mental. Bem, Tamo junto, muito obrigada, precisar, eu viu, tô por Frase? aqui. Até a próxima, pessoal. Ai, Eu vou deixar um recadinho antes de finalizar. Siga as nossas redes sociais, colabore conosco com a campanha. Quem assedia não tem moral. Compartilhe, curta, compartilhe, comentem. Quanto mais a gente fizer isso, mais visibilidade a gente dá para a campanha e mais esclarecimento a gente traz. Então, a gente conta com a colaboração de todos. Obrigada e boa noite. ótimo. Boa noite. Só descobrir como é que eu faço para salvar.